Síndrome da boazinha. Existe uma parte do mapa de Human Design que revela se você tem uma tendência maior a sofrer com essa síndrome da boazinha ou não. E para isso eu quero falar sobre o plexo solar. O centro do plexo solar é um centro que fala sobre emoções, sentimentos. Ele é um centro de consciência emocional. Pelo menos esse é o propósito. Atualmente é um centro que atua muito mais como um centro motor de emoções. O que isso significa ali? Que as pessoas usam esse centro muito na inconsciência, de forma muito reativa muitas vezes, né? Então, elas tomam decisões movidas por emoções ou às vezes dizem coisas que se arrependem depois, movidas por emoções. Então a emoção é um aspecto muito forte da experiência humana. Não à toa o plexo solar ele ocupa o topo da hierarquia dos 9 centros do gráfico, porque a emoção ela é muito forte e quando ela tá ali, quando ela bate, ela vai ser mais forte do que seus pensamentos, sua consciência, sua intuição, teu centro sacral, teu corpo, tua sabedoria, se você não estiver desperta de como funciona isso na tua mecânica, na tua natureza. Então as emoções, elas são como filtros, elas colorem a forma como a gente enxerga as situações, as pessoas, positivamente ou negativamente também. Então, por exemplo, se você tá com muita raiva, você pode enxergar uma situação não como ela é, e sim você pode enxergar isso pela lente da raiva, através de uma única perspectiva, sem conseguir dar um zoom out para reconhecer realmente a situação, sem estar emaranhada com ela. Se você tá apaixonada, completamente apaixonada, quem nunca, né? Você também enxerga a pessoa, a situação, de uma forma diferente, né? Pelas lentes cor-de-rosa, a gente costuma dizer assim. E muitas vezes, depois que você não tá mais apaixonada por essa pessoa, você nem consegue entender muito bem como que você enxergava tudo aquilo antes. Porque, de fato, a emoção, ela muda a forma como a gente experiencia a vida, como a gente enxerga as coisas. E a gente precisa entender isso, porque isso já traz uma mudança na forma como a gente lida com elas. Quem tem o plexo solar definido são as pessoas que são mais impactadas emocionalmente, porque as emoções oscilam mais, né? Se você tem o plexo solar definido, isso é definido, consistente na tua natureza. Então eu falo que Deus é o DJ. A cada dia ele escolhe a playlist que vai tocar. Então um dia você acorda, pode estar tocando uma playlist alegre, feliz, e você vai sentir aquele mood, né, aquela vibe. De repente no outro dia você acorda, tá tocando Adele, tá tocando uma música melancólica, e você vai viver aquela melancolia, e o dia lá fora tá chuvoso, tá nublado, e tá tudo bem. A sua missão é se permitir sentir suas emoções e principalmente não sair agindo em cada uma delas, sabendo que emoção passa, assim como as ondas do oceano. O oceano, tem uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a surfar, é que o mar muda o tempo inteiro. Então uma hora a água tá cristalina, não tem onda nenhuma, e você consegue enxergar tudo que tá embaixo, ali embaixo da superfície do mar, e de repente vem uma ondulação, vem o swell, né? E aquilo muda completamente, o mar fica revolto, você perde a sua visibilidade. E você precisa esperar, porque aquilo vai passar. O mar não permanece igual, ele nunca tá igual. Por isso que o surf é um dos esportes mais desafiadores também que existe. Porque a gente precisa aprender a surfar mares diferentes, ondas diferentes. E não é uma coisa que tá sempre igual, você não tá treinando sempre na mesma piscina como a natação, na mesma pista como o skate, no mesmo espaço como, enfim, outros esportes. Você tá treinando em cima de uma prancha que a forma como ela vai se comportar vai depender do mar, das ondas, da ondulação, do vento, de vários aspectos da natureza que é imprevisível. Por mais que existam previsões, aquilo muda o tempo inteiro. Então as suas emoções também funcionam dessa forma. E você precisa aprender a surfar suas emoções, ao invés de ser derrubada por elas sempre. Derrubada, que eu digo, toma uma decisão, se arrepende, acha que o mundo vai acabar, fica presa nas suas emoções, ao invés de entender que aquilo é passageiro.
sabe? Se permitir sentir e ter práticas que te ajudem a elevar a sua vibração nesses momentos, como a escrita, a terapia, a arte, a música. Então, cada pessoa vai escolher a sua forma, mas é importante que você compreenda que você impacta emocionalmente as pessoas à sua volta. Porque todo centro que a gente tem definido, a gente emana aquela informação. Então, você emana suas emoções para as pessoas. Isso é muito magnético, mas também pode ser um desafio, né? Pode ser que você sinta que às vezes você quer ficar sozinha e tá tudo bem, sabe? Você precisa respeitar isso mesmo. Agora, se você não tem o plexo solar definido, você é um empata emocional. Existe uma grande chance aqui de você ter sofrido muito ou estar sofrendo agora com a síndrome da boazinha, porque o plexo solar, quando ele está em branco, não definido, as pessoas recebem e amplificam as emoções das outras pessoas. Então, a gente sente de forma amplificada o que as pessoas estão sentindo. E isso pode ser um grande desafio, principalmente quando não há consciência. Por isso que eu falo que o condicionamento em si, ele não é ruim, mas a ignorância dele sim. Existe um grande perigo, né, na inconsciência sobre a forma como somos condicionadas. Por isso que a consciência em si, ela já começa a mudar tudo. Eu, por exemplo, eu cresci sofrendo muito com a síndrome da boazinha e me tornei uma adulta com essa síndrome da boazinha, porque eu não tinha consciência disso, eu não tinha consciência dessa dinâmica, então sempre foi difícil para eu me posicionar, por exemplo, até um tempo atrás, para eu falar aquilo que eu estava sentindo, comunicar a minha verdade para as pessoas, mesmo que aquilo não fosse o que as pessoas queriam ouvir. Porque a nossa função não é essa, a nossa função é comunicar a nossa verdade, não nos responsabilizarmos pela forma como o outro vai sentir se a gente está comunicando aquilo de forma amorosa, obviamente, e respeitosa. Porque aqui eu não tô falando de você sair machucando as pessoas, né? Mas a verdade é que para uma criança que tem o plexo solar não definido, na infância, por exemplo, se ela fala alguma coisa e os pais se sentem tristes, bravos, não gostam, ela sofre 3 vezes mais com aquilo. Então, muitas vezes, ela evita dizer o que ela está sentindo. Por exemplo, teve uma briga na escola, chega em casa, acaba não falando para os pais, só para não ter que lidar com a emoção de ver os pais tristes ou bravos, por exemplo. Se tem brigas em casa, se acontece alguma coisa, uma situação de conflito, essa criança ela sofre sempre mais, porque ela amplifica aquela energia, aquela emoção dos conflitos. E é por isso que muitas vezes, na adolescência e na vida adulta, essa criança vai se tornando uma pessoa que faz de tudo para evitar os conflitos e os confrontos. Só que muitas vezes isso é necessário para um bom relacionamento. Você precisa saber se posicionar, reconhecer os seus limites, comunicar os seus limites para as pessoas e não virar uma pessoa que faz de tudo para agradar todo mundo, quando na verdade você não está agradando a si mesma também. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo já na vida adulta, antes de eu ter acesso, né, a essa informação do meu mapa. Primeiro que eu sempre sofri muito mesmo com brigas, sabe? Até no mar, às vezes surfistas discutem, assim, eu sempre me afasto, eu sempre sentia muito uma energia ruim, né? Uma emoção que me impactava mesmo. Até não conseguia surfar mais, muitas vezes. Só de ver alguém discutindo no mar, pegava minha prancha e saía, e aquilo ficava reverberando dentro de mim, eu ficava mal com aquilo. Mas eu lembro de uma vez que foi muito marcante pra mim, foi o fim, foi quando eu realmente dei um basta nisso, sabe? Eu fui fazer uma reposição de ferro na veia e a moça não pegou a minha veia, então o líquido, né, o ferro começou a entrar não na veia, e aquilo começou a doer muito e começou a inchar meu braço. E eu dizia pra ela que tava doendo, que não tava na veia, ela falava, não, tá sim. E eu fiquei quieta, me calei com aquela dor, até que realmente se tornou visível que meu braço estava inchando e que o líquido estava sendo todo despejado no lugar errado no meu corpo. E aí ela tirou, só que já era tarde, porque eu já tinha desperdiçado boa parte do remédio, né, do ferro, que é um medicamento caro. E o meu braço ficou dolorido por semanas por conta disso. Tudo porque eu não consegui falar para ela, né, reforçar o meu posicionamento e falar, está errado sim, eu quero que tire agora. Porque eu vi que ela estava num dia ruim, eu vi que ela estava estressada, ela estava agindo de forma meio reativa, mas eu não tenho culpa disso, percebe? Só que para não vê-la pior ainda, eu não quis enfrentá-la.
Eu não quis, né, sustentar o meu posicionamento. E aquilo me trouxe um preço alto, né? Me custou muito. E, caramba, é muito isso que acontece quando você vive com a síndrome da boazinha. É difícil para você se posicionar. É difícil para você no seu trabalho falar aquilo que você realmente acredita, defender o que você acredita. Mesmo que você tenha haters, mesmo que venha alguém e não concorde com você, a vida é sobre isso. Você não tá aqui para agradar todo mundo. Você tá aqui para ter respeito no teu trabalho. Porque quem busca amor ainda quer o colo da mãe. Você não tá aqui para ficar buscando amor no seu trabalho. Você tá aqui para buscar respeito acima de qualquer coisa. E isso você só vai conseguir quando você começar a se posicionar. Então, se você também já passou por algo parecido, ou se ainda passa, o que eu tenho para te dizer, como uma boazinha curada, digamos assim, não sei se 100%, mas nesse processo, né, é se posicione, comece a dizer a sua verdade, comece a falar o que você sente, mesmo que isso vá trazer alguns conflitos na tua vida, porque esse é o único caminho, pode ter certeza que vai te custar muito mais reprimir a sua verdade, reprimir aquilo que você sente. Você nunca vai se arrepender de se posicionar, de comunicar a sua verdade. E as emoções que as pessoas sentem não são sua responsabilidade. De forma alguma, se você não fez com intenção, se você não tomou uma atitude ou falou alguma coisa com intenção de machucar alguém, a forma como aquela pessoa está se sentindo é algo que ela precisa resolver com ela, às vezes, e que você foi só um canal naquele momento para trazer luz para uma questão que a pessoa precisa lidar na própria vida. Espero que tenha iluminado por aí algumas questões e me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo para que eu possa direcionar aí os temas dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui pro canal. Tchau!